Olá para você que me vê agora, seja bem-vinda e bem-vindo à série Atenção à Inovação. Essa aqui é uma nova série de vídeos que nós estamos estreando aqui no canal de vídeos, né? Canal do YouTube da Fundação Dom Cabral. Eu sou Tomás Castilho, curador de conteúdo aqui da FDC, e comigo eu tenho encabeçando essa série a professora de inovação da Fundação Dom Cabral, professora Ana Burchá. Tudo bom, professora? Tudo ótimo, Tomás. Animadíssima para falar desse tema que é tão fascinante. Ah, eu também, assim, eu acho que as pessoas podem até se surpreender um pouco dessa relação, né, do termo atenção e inovação. Queria que você começasse, então, nesse episódio introdutório aqui que nós estamos gravando, por que falar em atenção organizacional, né? Queria que você pudesse passar para a gente o contexto disso e para as pessoas, então, já se sentirem inseridas aqui em toda a nossa série. Esse tema da atenção é fundamental no atual contexto de transformação digital. Por que isso? Porque nós vivemos um momento de muitas oportunidades tecnológicas, uma proliferação mesmo de tecnologias digitais, ainda a maioria no seu estado embrionário ou emergente. Então, estamos falando de inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, inteligência artificial, 5G, Big Data, metaverso, tokenização de ativos. Então, são muitas as oportunidades tecnológicas e também muitas as oportunidades de novos modelos de negócio. E a atenção, ela é fundamental para a adoção de novidades, sejam do ponto de vista tecnológico e seja também do ponto de vista de novos modelos de negócio, né, que inclusive para mim me parece ser até mais desafiante. E nesse contexto de muita proliferação de oportunidades, de forma inclusive paradoxa, torna-se mais difícil para um gestor fazer uma decisão sobre quais as tecnologias, quais as oportunidades que ele deve dedicar a sua atenção. E nós vamos ver que a atenção aqui, durante essa série, ela tem um significado muito especial. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante nós termos a consciência do papel da cognição na adoção de novas tecnologias e novos modelos de negócio. Muito se fala hoje em dia sobre o papel da cognição, inclusive pesquisas muito avançadas em neurociências, muito se fala sobre o mindset digital, o tal do mindset digital, mas o que é de fato isso? Qual é de fato o papel da cognição para um gestor que se depara com tantas oportunidades ao mesmo tempo, né? E num contexto extremamente volátil, extremamente incerto. Então, eu diria que a atenção organizacional é um recurso super importante no atual contexto de transformação digital. E para falar de atenção nesse universo todo que a gente está comentando, que a professora aqui está comentando, você que está vendo aqui esse vídeo, está tendo já acesso a uma playlist de 6 episódios, além deste episódio introdutório que você está vendo. Então, nós vamos ter aqui para você poder consultar e assistir na ordem que você quiser, mas, enfim, a gente recomenda que você assista todos os episódios, né? Porque foram conversas muito interessantes que nós conseguimos construir, com convidados também igualmente interessantes. Então, a gente tem aqui um episódio falando sobre a miopia, temos um episódio falando sobre a atenção plena, temos até aqui no episódio 4, que você vai ter acesso aqui na nossa playlist, fazendo um paralelo aqui, fazendo a construção de uma metáfora, né? Atenção como um telescópio, com o nosso convidado Eric Fernandes. A gente tem uma série de conteúdos aqui que fazem total sentido para você assistir hoje e eles são muito ricos nessa relação da atenção. Eu queria muito que você falasse agora, professora Ana Burchá, o objetivo central dessa série. A gente está aqui falando, né? Eu falei aqui vários dos temas que foram trabalhados aqui nessas conversas que nós tivemos, mas queria que você falasse aqui para o espectador qual que é o objetivo central de construir, então, a série Atenção à Inovação. Ótima pergunta. O objetivo é trazer uma reflexão aprofundada sobre a relação entre inovação e cognição.
trazendo à luz esse conceito, esse tema em específico de atenção organizacional. Aí aqui, Tomás, acho que vale, né, falar um pouco sobre o que é esse conceito, porque não é exatamente o conceito corriqueiro que nós usamos no dia a dia, de atenção, como eu estou olhando aqui para os seus olhos e você está prestando atenção para mim, né? A atenção aqui, durante essa série, ela é entendida como um recurso organizacional. E o entendimento disso é de que a atenção, ela é, sim, um construto, uma particularidade do ser humano, do indivíduo, do gestor, mas ela é também um recurso da organização. Então, isso acho que essa é uma importante diferenciação, e ela tem a ver com o foco distinto de tempo e de esforço de uma organização em um conjunto de questões, ou seja, problemas, oportunidades e ameaças, em um determinado conjunto de alternativas de ação, que são as habilidades, as rotinas, os programas, os projetos e os procedimentos. Ou seja, a atenção, ela gera a agenda estratégica de uma empresa. Falando em termos simples, a atenção é onde a organização coloca a sua energia. E aí nós temos um momento tanto de percepção, que significa o lugar onde a organização percebe, o que ela nota no ambiente externo, e também a atenção em si, que é onde ela coloca a sua energia, seus recursos, seu tempo, seu esforço para resolver um determinado conjunto de questões. E aí esse conceito é interessante que ele remonta ao início da década de 1960, com a chamada Carnegie Mellon School, que foi uma escola muito importante no campo da gestão, que se debruçou sobre os aspectos comportamentais das organizações. E ela parte de uma premissa muito básica, mas muito importante, que é a nossa racionalidade é limitada. Ponto. Nós, enquanto seres humanos, somos seres humanos racionais, sim, mas de forma limitada. E, portanto, a nossa atenção também é limitada. E isso traz uma série de implicações para as organizações. Por quê? Isso faz com que a atenção se torne um recurso escasso. Não é? E o que é interessante também nessa visão, que de fato ela foi mais aprofundada pelo professor Ocasio, no final dos anos 1990, sobretudo 1997, quando ele começa a elaborar toda uma discussão conceitual sobre o que seria essa atenção organizacional, e ele traz que essa atenção organizacional, ela é social, ou seja, é a atenção compartilhada por vários agentes dentro da organização, e ela também é uma atenção estrutural. Ela tem aspectos, digamos, obviamente cognitivos, né, que tem a ver até com o nosso cérebro, enquanto membros da organização, mas ela também é determinada pela estrutura da organização, pelos seus canais de comunicação, pelos seus canais de informação, né, inclusive as reuniões, os protocolos, os e-mails, a forma que comunica com parceiros externos. Ela é determinada também pelo conjunto de regras do que é aceitável ou não dentro de uma organização. E, por fim, também, a atenção ela é determinada pelo conjunto de crenças organizacionais, que agem quase como um filtro para a atenção. Eu confesso a você que, à medida que fui estudando e trabalhando por esse tema, eu me senti muito estimulada, porque essa visão me trouxe uma nova leitura das organizações, inclusive do seu funcionamento, né? Comecei a me perguntar muito ao atender empresas, parceiros aqui da Fundação Dom Cabral, né? Onde está a atenção dessa organização? Né? Enquanto professora de inovação, muitas vezes eu venho trazer as novidades, né? Ajudar as organizações a pensar sobre o futuro. Muitas vezes eu encontrava ali barreiras, né? Muitas dificuldades. E aí comecei a me questionar, mas onde está a energia dessa organização? Onde que está, de fato, aquele, né, o foco? E aí a atenção também do principal gestor, do presidente, do CEO também é uma pista importante para a gente fazer essa leitura. E é muito interessante pensar nesse ponto de cognição, porque ele complementa a nossa visão de competências ou de recursos, que é a visão, digamos, dominante da estratégia.
Então, quando a gente fala de inovação, tipicamente nós falamos de quê? De desenvolver novas competências, de desenvolver novos recursos e até algumas competências dinâmicas que ajudam a organização a evoluir. Mas as pesquisas mais atuais, elas mostram que para entender o processo de adaptação organizacional, eu preciso aliar essa visão de competências e recursos com uma visão de cognição e de atenção. Ou seja, o que as pesquisas mostram é que uma organização, ela tende a desenvolver novas competências justamente naquelas áreas em que ela coloca a sua atenção, que ela coloca a sua energia, né? E muitas vezes eu posso também ter uma atenção plena em algum aspecto, mas se eu não consigo traduzir isso em novos recursos, eu não consigo me adaptar, né? Enfim, essa visão combinada de cognição e recursos, ela é muito potente quando se fala de inovação, inclusive para entendermos as nossas barreiras, né? Porque quando a gente começa a pensar em atenção, a gente começa a pensar também quais são os pontos, né? O que dificulta a atenção a novos conhecimentos, né? Quais são, por exemplo, crenças limitantes que dificultam o processo de inovação em novos modelos de negócio. Então, eu sou muito entusiasta desse tema, fico muito feliz que você tenha topado a desenvolver essa série comigo, e eu convidei alguns alunos do mestrado profissional da Fundação Dom Cabral, que ao longo dos anos se interessaram muito nessa temática, e eles aliam, então, assim, uma ampla bagagem conceitual com também uma ampla vivência executiva. E aí eles vão contar, né, eles contam aqui para a gente durante essa série como que a ampliação ou o entendimento do tema de atenção e cognição ampliou a sua prática executiva. Em alguns casos também modificou, inclusive, a sua agenda, o seu dia a dia, a forma de lidar com a equipe. Então, eu diria assim que foi uma série, tem sido uma série produzida assim com muito carinho, e com o objetivo de contribuir mesmo com o debate sobre inovação no meio executivo. A inovação é um desafio gigante, eu diria, para todas as organizações no momento, então esse novo olhar, eu espero, possa não apenas estimular os gestores a, de fato, inserir o tema de inovação nas suas agendas, mas também ajudá-los a interpretar de uma forma diferenciada o seu próprio contexto. Então, espero que os nossos telespectadores, a nossa audiência, desfrute muito, e eu tenho o coração cheio de alegria de compartilhar essa temática com vocês.